Irmãos, para a nossa meditação desta noite, nós vamos estar lendo em capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus. É um texto muito conhecido, a partir do versículo 25 até o 34, que é o último versículo desse capítulo, né? Nós vamos falar sobre buscando o que é prioridade. Buscando o que é prioridade. Já que eu falei prioridade, né? Aqui é prioridade mesmo, tá, irmãos? Capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25, diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Irmãos, eu tenho esse problema, preocupação. Então essa mensagem, como a gente aprende no curso, a mensagem tem que ser primeiro para nós, para depois nós pregarmos. E essa mensagem verdadeiramente me afeta, especificamente conduzida para mim, como para todos nós. Cada um tem seu jeito de lidar com as situações, nós sabemos disso, e eu sou preocupado. Às vezes eu admiro Maria porque ela é corajosa para fazer dívida. Eu falo: Maria, nós temos que segurar, porque lá na frente o negócio está apertado. Mas esse momento que eu passei no pronto-socorro, irmão, de manhã cedo, Tainá foi trabalhar e eu vim com ela no carro e passei no pronto-socorro, ela nem sabe. Eu não estava bem. Até a doutora até ficou de vir aqui. Eu a convidei para estar conosco, a doutora Tassiane. Ela disse que já veio aqui uma vez, não sei, talvez seja antes de eu estar aqui, mas eu a convidei para estar conosco aqui na igreja. Então ela disse que vinha, mas pode ser que venha outro dia, né? Então e ela falou, mediu, botou aquele aparelhinho no dedo, está tranquilo, mediu a glicose, está boa, mediu a pressão de rapazinho novo e por aí afora. Então ela disse: o seu problema é mais psicológico, é preocupação. E se alguém disser que não tem preocupação com alguma coisa aqui, eu acho que é difícil. Sempre temos preocupação. Interessante, irmão, porque esse texto nos traz aqui esse título que eu gosto, o irmão Isaac gosta de colocar lá
buscando o que é prioridade, e o que é prioridade em sua vida ou em nossas vidas, o que é mais importante em sua vida, é um ponto de interrogação. O que é mais importante? Hoje é domingo, ontem de manhã fui lá na Chris Holly, levei meu carro lá, estava com problema onde faz negócio no tanque ali na frente ali. Jarim conhece, onde bota aditivo, carburador, né? O Luciano também conhece, o motorista aqui conhece. Então eu estava conversando com 2 rapazes que estavam mexendo no carro, e ali a gente pôde então falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Um confessou que ele estava fazendo um estudo na Memorial, na época de Marquinho, meu sobrinho que estava lá. O outro, a esposa é da Assembleia de Deus. E a gente pôde conversar enquanto trabalhava, a gente falando da palavra, mostrando, e eles sentiram que verdadeiramente estavam precisando. E eu imagino, irmãos, como é interessante e importante nós estarmos, eu, por exemplo, precisando estar me controlando e passando alguma coisa de útil para alguém. E aqueles rapazes, eu vi lágrimas nos olhos deles. E ele disse: eu vou voltar para a igreja. E o outro: eu vou visitar, eu vou chamar você pregar na minha esposa dele é da Assembleia de Deus, lá do Poeta, lá no São Caetano. E Deus nos traz, irmãos, aquilo que Romanos 8:28, né, irmã Nilza, sempre diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Embora a gente seja falho, eu tenho certeza disso, tenho as minhas convicções que estou passando momentos difíceis, mas eu sei que eu tenho um propósito. Deus colocou em meu coração um propósito, senão Ele não permitiria que eu chegasse a ter esse privilégio de ter esse título. Não que título fosse alguma coisa, mas pelo menos alguém me chama de pastor. Às vezes pessoas que eu nem conheço: oi pastor, oi, tudo bem? E um dos rapazes que estava lá falou: conversa com esse moço aí, que ele tem história para contar. E realmente nós temos histórias para contar. Se nós olharmos aqui, irmãos, lá no princípio, quando Deus chamou Moisés lá no monte para redigir os 10 mandamentos, era para que aquelas palavras, aquelas ordens que foram dadas através de Deus, que o povo fosse conduzido dentro de uma norma, dentro de uma diretriz. E aqui também não é diferente, irmãos. O Antigo Testamento passou, a antiga aliança, veio uma nova aliança. E Jesus veio trazer agora uma nova esperança, um novo conhecimento, ou melhor conhecimento daquilo que se expressava anteriormente, para que as pessoas pudessem ter noção exata do que Deus verdadeiramente queria para a vida daquelas pessoas. Mas se nós olharmos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz que veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não o receberam, não entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Mas existe uma saída. Ele disse: a todos quanto o receberam,
deu-lhes então o poder de serem feitos filhos de Deus. Imagina só, irmãos, e eu disse isso para eles, no momento ali que eles estavam acabando de fechar, nem me cobraram nada, graças a Deus não tive que pagar nada. E ele falou, eu disse isso para ele, Deus dá a oportunidade, mas não força ninguém a querer. Se eu estou aqui é porque, pela graça, né, irmão Sebastião? Por que estou aqui? Por que estamos aqui? Pela graça, que significa favor, que nós não merecemos. Algo que nós não somos merecedores. E Jesus fez isso. O texto que a irmã Aparecida leu aqui, João 14, explica de certinho aquilo que realmente o homem necessita. Não se turbe o vosso coração, não andeis ansiosos. Deus está falando comigo primeiramente, irmãos. É preocupante. Nós estamos tendo momentos difíceis no nosso país, a começar pelos nossos cabeças dirigentes, politicamente falando, e muitas vezes até espiritualmente falando. Deus quer que o homem seja mais um pouco humilde. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Reconhecer, irmãos, que nós precisamos, é muito difícil. Reconhecer que erramos também é muito difícil, porque sempre vemos o erro dos outros, mas esquecemos de olhar às vezes o nosso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer, de beber. A irmã Vanessa falou sobre o arroz aqui, né? Eu perguntei, mas às vezes era arroz puro ou tinha um bifezinho no lado para poder ajudar, né? Que é um bifezinho ali bem fritinho, né? Eu prefiro, né, irmã Jocilane, só uma brincadeirazinha, bife ali na mesa ou bife à milanesa, né? Eu prefiro ali na mesa, porque se tiver a milanesa e não tiver na mesa, não adianta, né? Então nós imaginamos isso, irmãos. Mas é interessante né, esse jeitinho das crianças aí do arroz, porque realmente arroz significa alimento, né? E a palavra de Deus é o nosso alimento. Jesus diz que Ele é o pão da vida. Aí nós temos lá a sede, transubstanciação, é algo que se transforma, né? A substância se transforma, não é? A consubstanciação é como se fosse, não é? A Bíblia é muito clara, é apenas como se diz, irmão Luciano, mesmo, lembrança, né? É uma memorial. Obrigado, irmã. É a palavra que eu queria lembrar. É a memória, né, que às vezes não está falhando. É um memorial. Está escrito, irmãos. Não tem como fugir da palavra de Deus. Ele traz para nós aqui, irmãos, coisas necessárias. Jesus nos dá a resposta. Tudo pode ser necessário, mas nada é mais e mais prioritário do que o reino de Deus. Nós precisamos nos alimentar? Precisamos. Precisamos nos vestir? Precisamos. Precisamos de tomar um remédiozinho de vez em quando? Eu tomo meu remédio diariamente. Precisamos. Mas há algo mais importante que tudo isso, irmãos. Por 2 vezes aconteceu esse caso comigo.
Uma vez foi lá em Bananal, irmão Luciano, que estava pregando lá, eu tive que sair do púlpito e apaguei. E outra vez foi agora, quarta-feira passada. Quando eu vi, eu estava deitado no chão do banheiro, com os pés para cima, minha filha segurando meus pés, colocando aqui nas pernas dela, e Maria me amparando atrás, e eu deitado, tudo meio apagou. É como se fosse o Enel tendo cortado a linha, né, da luz, e apagou tudo. Tudo isso, irmãos, são coisas que ali, se Deus tivesse me levado, eu acho que eu só iria perceber quando Jesus disser: bem-vindo, bendito meu Pai. Eu espero que, tenha certeza que Ele vai dizer isso. Então, o que eu posso fazer? Acrescentar mais um côvado, que é mais ou menos essa medida aqui, média de 49, 50 centímetros. Eis que, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer... Falando a respeito dos lírios do campo, que no mesmo momento em que está tão linda, tão radiante, daí a pouco não existe mais. E eu disse para aqueles rapazes: vocês têm certeza que amanhã vocês estão vivos? E eles falaram: não, pastor, não temos certeza não. Falei: então a decisão tem que ser hoje, meninos. A decisão é hoje. Não espere para amanhã, porque eu não sei se amanhã eu posso tomar a decisão. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus fala isso lá no Antigo Testamento, no salmista, e fala lá na carta aos Hebreus também, no capítulo 3 e capítulo 4, confirmando essa palavra. Hoje é o dia, porque amanhã eu não sei se vai ser o dia. A palavra ansiedade é uma atitude que nos traz incerteza e preocupação. Eu sei disso porque eu passo por isso. E essas preocupações nos levam e nos faz dar prioridade às coisas seculares e negligenciarmos às vezes as coisas espirituais. Alguém disse para uma pessoa que estava afastada da igreja, estava num barzinho, então passou uma pessoa, um irmão, né, da igreja, e falou: seu lugar não é aí, o seu lugar é lá na casa de Deus. O local que você deixou continua vazio, volte para o seu lugar. E aquele rapaz na hora baixou a cabeça. Isso foi real, irmão, não é conto de fadas não. Ele abaixou a cabeça e disse: realmente meu lugar não é aqui. E voltou para a casa de Deus, porque não há lugar melhor. O salmista diz isso lá no Salmo 70, se não falha a memória. Ele estava indignado com várias coisas, até que ele entrou na casa de Deus. Mudou tudo, transformou. Vou conferir que esse é o Salmo 70 realmente. Vamos ver aqui, irmão, só para a gente confirmar. Que eu gosto de... Hein? 73. Então passei perto, né? Isso aí, irmão. Olha o que diz o salmista: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, ele reclamando, quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que eu desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes,
ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. Motejam, ou seja, zombam, zombaria, falam maliciosamente da opressão, fala com altivez contra os céus, pesando a boca, e com a língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, nem por fonte que bebe os lagos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, e atinei com os fins deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios, fazes cair na destruição. Falando daqueles que estão afastados da casa de Deus, está lá. Como os sonhos, quando se acorda, assim o Senhor, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Lá no finalzinho, versículo 25: quem mais tenho eu no céu? É uma pergunta para si. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Não adianta querer fugir da presença de Deus. Não tem como fugir. Alguém disse que um soldado estava no quartel e ele serviu o exército, voltou para sua cidade e falou com os amigos, com as pessoas: ninguém no quartel sabia que eu era crente. Aí alguém falou: você me perdoe, você fez um negócio inverso. Todos deveriam saber que você era um crente. Porque adianta eu falar que sou crente e não testemunhar, não falar do amor de Deus para aqueles que necessitam, mostrar que há um Deus que nos ama, nos traz de volta ao seu colo, nos aceita do jeito que estivermos. Assim como aquele rapaz estava lá cuidando dos porcos e voltou, o seu pai o abraçou, o beijou, mandou colocar roupas novas, o anel no seu dedo, calçou alparcas novas, matou um bezerro cevado e disse que aquele filho estava perdido, foi achado, e aquele filho estava morto e reviveu. Porque os gentios, pessoas que não, fora da conduta de Deus, que procuram todas essas coisas, ou seja, as coisas materiais. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 33, capítulo 6, que eu estava lendo aqui. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta a cada dia o seu mal. Deus traz para nós uma advertência, irmãos. Tudo é necessário, mas tem que haver equilíbrio e consciência nas escolhas e nas atitudes que nós tomamos. E o próprio Jesus nos ensina que o reino dos céus é prioridade. Podemos viver aqui, estamos vivendo aqui, mas lá em cima é prioridade. O dia é hoje,
Como pensar no dia de amanhã se não temos a certeza se estaremos lá? Lá no banheiro da minha casa eu não tinha certeza que eu estaria no outro dia. Eu talvez nem estaria aqui hoje. Poderia estar sendo velado, não sei se aqui ou em casa mesmo. Não tinha certeza, porque eu apaguei. Essa palavra é para mim, porque eu tenho isso é algo é inerente do ser humano, e cada um tem sua preocupação, com certeza. E eu sou muito medroso. Comprei 4 docinhos da irmãs ali, coisa, R$10, mas eu não ando com, só ando com cartão, né? Cartão de. E assim é quando tem crédito. A irmã, não, depois você paga. E eu estou pensando nesses R$10 para pagar a irmã. A dona Maria da Penha me emprestou, graças a Deus, que ela me emprestou os R$10 e já paguei a irmã Cristina lá, tá pago. Mas eu estava preocupado com esses R$10, irmãos. São coisas que não tem como a gente fugir dessa realidade. É algo que eu sinto, algo que o irmão sente, algo que cada um de nós sentimos, talvez de maneira diferente, né? De um modo diferente, mas nós sentimos, temos esse jeito de ser, né? Ninguém é igual. Tanto é que se você apertar a digital, não há outro. Milhões e milhões de pessoas não conseguem ter o mesmo digital do outro. Cada um tem a sua digital, sua identificação separada. Que Deus assim nos abençoe. E eu gostaria de dar oportunidade a você, se alguém está com desejo de entregar sua vida a Jesus, está afastado, quer voltar para a casa de Deus, fazer uma decisão, porque é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que eu já fiz, né, irmã Jocilane, é aceitar a Jesus, como é o hino? A melhor coisa que eu já fiz por toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. E se você quiser fazer, a hora é essa. Deus quer te abraçar. Deus quer mostrar o seu amor. Mas é necessário que você faça a sua decisão, porque ela é pessoal, ela é individual. É o que eu disse para os rapazes: eu não posso pegar vocês e mandar vocês ir à igreja, mas se vocês não quiserem, não adianta. Tem que ser algo que o coração deseja. Se você quiser, está afastado, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador e Senhor, que queira fazer a sua decisão nesse momento, está dada a oportunidade. Se você quiser, pode levantar, vem aqui à frente e nós estaremos orando pela sua vida. E assim você vai estar fazendo um compromisso, não com o pastor Eli, pastor Pedro, sei lá, irmão Luciano, mas com o Criador. Aquele que nos dá a vida, que nos sustenta, aquele que a graça nos sustenta até aqui, tem nos sustentado até aqui. Que Deus assim nos abençoe. Amém?